Vamos para a parte 8 do assunto grande, que é amar-se é ir ao encontro do si mesmo. Como diz o Jung, este trecho é referente a um livro da irmã Cidufo, Escutando os Sentimentos. Eu dividi um assunto grande em 10 partes e essa hoje é a 8ª parte. A 8ª parte eu vou abrir aspas. A aceitação. Só existe amor a si através de uma relação pacífica com a sombra. Fecha aspas. Aí nessa hora você faz assim, nossa, que simples, né? Ou seja, eu só vou conseguir me amar a hora que eu tiver uma relação pacífica com a minha sombra. Você sabe o que é a sua sombra? Eu vou trazer de uma maneira bem simplista, tá? As coisas que eu aprendi sobre a sombra, que eu pesquisei na obra do Jung. Eu não sou formada na área de psicologia, sou uma curiosa dessa área, né, por conta do meu trabalho, que é com educação, e educação partindo do princípio que nós, educadores, professores, somos desenvolvedores humanos. Então, partindo desta premissa, eu entendo que quanto mais eu souber sobre como o ser humano funciona, melhor eu lido com aquilo que faz parte do meu trabalho. Só que o melhor ser humano que eu tenho para aprender a lidar não é o outro, sou eu mesma. Então, eu sou o meu próprio laboratório. Não existe outro. Não existe onde fazer testes que não seja em mim. Então, partindo deste princípio, não vejo outra saída que não seja conhecer a raça humana, o ser humano, através de mim. E para isso, eu preciso me aprofundar. Não dá para ficar no saguão do prédio. Eu vou precisar subir todos os andares possíveis e os não possíveis também. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso. E também porque, e mais ainda por isso, por conta da depressão que eu vivi muito profunda aos 22 anos. Hoje eu estou com 44 anos. Então, desde esta época, eu leio muito, estudo, assisto, me inscrevo em cursos que falam sobre o comportamento humano, sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional, sobre o desenvolvimento espiritual. E isso não tem nada a ver com religião, né? Não vou por essa seara, não é este o meu objetivo. A minha pegada é espiritualidade. Desenvolver a sua espiritualidade não tem nada a ver com religião. A religião é uma das formas de você desenvolver a espiritualidade. Até mesmo porque isso explica tanta gente dentro das religiões que não desenvolvem a sua espiritualidade. Porque elas vão para os seus templos para louvar, orar e enfim, tudo mais. E quando saem de lá, são verdadeiras pessoas antagônicas a tudo aquilo que elas viram neste momento de oração, enfim. Ou seja, existe uma dificuldade posta em grande parte das pessoas que eu conheço de trazer aquilo que aprende na religião para a sua vida, né? Então, a analogia que eu faço a sua religião, aquela que você escolheu, ela deveria ser onde você treina, onde você aprende aquilo que você tem que treinar no seu dia a dia. Ou seja, você estuda aqui e vai para o tatame lá. E este tatame é a sua vida, é a sua relação com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos e assim por diante. Entende? Então não adianta nada
você ir aprender coisas que você não consegue colocar em prática. Por isso que eu digo que o laboratório, para a gente aprender mais sobre ser humano, sobre gente, sobre os outros, o melhor laboratório e o único que realmente funciona é você mesmo. Aprendendo isso, ficou tudo um pouco mais fácil para que eu desse conta de mim, entende? Então, eu comecei nessa toada faz uns 20 anos, né? Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Então, comecei a estudar. E o que estava acontecendo comigo, eu via acontecendo nas pessoas. E via e lamentava e muitas vezes até criticava. E aí depois a gente fala sobre isso. Mas, quando eu li esse trecho do livro lá em 2008, eu fiz, gente, que diabo é sombra? O que é sombra? Sombra, que eu conheço, é aquela parte, aquela região que não foi afetada pela luz. Isto é uma sombra, né? Então, dependendo de onde o objeto está, e ele tem dependendo de onde o objeto está em relação à luz que está sendo projetada, existe uma parte que não tem luz. Isto é a sombra. Mas a Hermance, no livro, não está se referindo a esta sombra. Ela está se referindo à sombra que o Jung fala, porque é sobre Jung que nós estamos estudando. Então, eu falei, opa, pera lá, então vamos conhecer isso aqui, vamos entender o que é. Então, de um jeito bastante simplista, eu vou dizer para você que na definição, nos estudos, na obra do Jung, a sombra contém todas aquelas atividades e desejos que podem ser considerados imorais e violentos. Com relação, assim, à avaliação das pessoas da sociedade e até mesmo da gente. Coisas que a sociedade ou até mesmo o próprio ser não consegue aceitar, né? Então, a sombra, ela fica dentro do inconsciente pessoal. É aquele material que foi e é reprimido lá na nossa consciência por conta do nosso medo, do não reconhecimento, da não aceitação e da falta de carinho que pode existir por parte das pessoas que nos são caras, que nos são queridas, que a gente ama, enfim. Só que esta é a parte ruim, a parte negativa da sombra. Só que a sombra também tem os seus aspectos positivos. Tudo é dual, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o que é negativo, eu tenho o que é positivo. Lá nas obras do Jung, e de uma forma bem simplista eu tô falando, porque esse estudo é muito profundo, muito. A sombra, ela também é responsável pela espontaneidade, pela minha espontaneidade, pela sua espontaneidade, pela criatividade, pelos insights que a gente tem na vida, sabe aquela coisa, nossa, eu não tinha percebido isso. Pela emoção mais profunda, e aquela emoção mais profunda que faz toda a diferença para o pleno desenvolvimento do ser humano. Então, isto, em linhas bem gerais e bem simplistas, é a definição de sombra por Jung, tá? E é muito comum ainda encontrar nas obras do Jung ele dizendo que a sombra é frequentemente projetada em outra pessoa e que aparece pra gente como uma pessoa negativa, que a gente lê essa pessoa como uma pessoa negativa. Então, já ouviu falar de projeção? Isso daí é projeção, né? A pessoa tá criticando a outra que é invejosa. Geralmente a gente fala, opa, pera lá, isso é projeção. Ou seja, ela tá reconhecendo no outro aquilo que ela tem dentro dela e que ela não aceita dentro dela. Isso é muito forte. Presta atenção.
Por isso que eu falo o tempo todo aqui nesse podcast. Não é sobre o outro, é sobre mim. E isso para mim fez todo sentido quando eu tive clareza disso. Eu falei, pera lá, então quando eu tô criticando o outro, quer dizer que eu estou projetando aquilo que eu não reconheço em mim ou aquilo que eu reprimo. Reprimo é a melhor palavra, reconhecer não. Reprimo. É aquilo que eu reprimo em mim. Então, se eu tô lá me incomodando, porque não é só o que você reconhece, é aquilo que você reconhece de forma negativa. Sabe aquilo que você não tolera no outro, aquilo que você critica, aquilo que você... Inclusive, nos podcasts anteriores, você vai ver que eu falo muito sobre não ter paciência com gente que eu denomino burra. Mas burra, para mim, uma pessoa burra é uma pessoa inflexível, intransigente. Agora, presta atenção, se eu, em muitos momentos na minha vida, não fui intransigente e inflexível. Lógico que fui. Então, essa coisa de ainda me irrita muito, eu tô querendo dizer que ainda me irrita muito porque eu já reconheço isso em mim. Eu me reconheço muitas vezes como uma pessoa inflexível, intolerante com as situações e com as pessoas. E reconhecer-se, saber quem você é, saber o seu lado sombra, né? Saber que você sim é inflexível, é intolerante, é pessimista, é reclamona, é chata, é desagradável, é metida, é invejosa. Reconhecer aquilo que de negativo você tem em você faz parte do aprendizado com o seu lado sombra. Faz parte de construir uma relação pacífica com a sombra. Essa construção não é fácil de ser feita, mas ela é possível e ela só não é fácil porque nós somos, eu sou e talvez você seja, e tem uma cacetaralhada de pessoas que é teimosa, não aceita, luta contra aquilo que é da natureza. E só é da natureza, entendeu? É da sua natureza ser reclamona. Eu admito isso em mim, não quero mais ser assim. Então, eu trago isso, tiro isso daquela coisa reprimida, que fica lá escondidinha, e trago para a superfície para que eu possa olhar de frente e cuidar. E ser uma pessoa miozinha para mim mesma. Na hora que eu sou uma pessoa melhor para mim, eu transbordo coisas boas para as outras pessoas também. Então, olhar para si, reconhecer o meu lado sombra, a meu ver, só tem ganhos. Toda vez que eu reconheci em mim as coisas que eu não queria aceitar em mim, me facilitou tanto a vida. Porque é dessa forma que eu consigo, como diz lá o psicólogo Carl Rogers, é a hora que você reconhece o que é e você só consegue mudar o que você é de negativo quando você traz, você reconhece isso. Você só pode mudar quando você toma posse daquilo que é seu. Tomei posse daquele sentimento que é meu, eu sou reclamona? Sim. Então, agora vou me desafiar. Posso continuar sendo reclamona e ter as pessoas todas se afastando de mim, porque ninguém aguenta uma pessoa que só reclama, chata pra cacete. Ou eu posso dizer, não, reclamar é algo que me incomoda muito. Eu não gosto disso em mim. Então, com amorosidade e com respeito a mim e a quem eu sou, neste momento, eu vou parar de reclamar. Entende qual é a pegada? A pegada é muito mais simples do que eu imaginava. E eu punha tanta coisa nesse imbróglio,
que, sabe aquela coisa, eu sou invejosa, não, eu não posso ser invejosa. Ai, eu sou reclamona, não, eu não posso ser reclamona, é feio, Deus castiga, e não, sabe, aquele dramalhão, não, eu sou, ué, é o que é, sou o que sou, e a partir da hora que eu sou, que eu reconheço o que sou e como sou, eu consigo mudar o que sou e como sou, porque eu faço escolhas. E fazer escolhas, gente, é libertador. Então, o seu lado sombra, ele tá aí. Ele sim, ele contém coisas que podem te assustar. Só pelo fato de você criticar quem você é, a sua natureza, só por isso que você não aceita. O seu lado sombra, ele tem sim um material reprimido, pelo medo do não reconhecimento, da não aceitação, da falta de carinho das outras pessoas. Mas a sua sombra também é responsável pela sua espontaneidade, pela sua criatividade, pelos seus insights, pela emoção mais profunda que é extremamente necessária para o pleno desenvolvimento do ser humano que você é. De verdade, só aceita que você tem e faz as pazes com isso. E, só existe amor a si através de uma relação pacífica com a sombra, como diz a Hermance. E de verdade, essa relação pacífica precisa existir dentro de mim, porque só assim eu consigo transbordar e esse meu transbordo acaba respingando nas pessoas que estão ao meu redor. É isso!